Olá, bom dia. Acordeon. Gaita para os gaúchos, sanfona para os nordestinos. Esse instrumento versátil é o personagem principal do grupo que você vai ouvir hoje no Globo Horizonte. Com vocês, Jazz Cordeon. O seu domingo está só começando. O nome consegue explicar bem a proposta do grupo Jazz Cordeon? O nome engloba muita coisa e ele tenta resumir ao mesmo tempo isso tudo. O acordeão, que é o instrumento que a gente homenageia no grupo, e o jazz, que é a concepção de liberdade da música, do que nós podemos fazer ou criar ou recriar do que já existia. O acordeão é o grande homenageado da festa, mas o clima todo, o que vem em volta e o ambiente que a gente vai dar, para onde a gente vai levar a nossa música, quem dão são os outros instrumentos, que é o contrabaixo acústico, a bateria e a guitarra. E quando é que veio o seu encantamento pelo acordeon, Marques? É uma história longa. Eu comecei a tocar acordeon, na verdade, pela falta de acordeonista. Na época que o forró cresceu muito, chegou assim, a mídia com Fala Mansa, com Rastapé, e eu queria tocar, mas eu tocava violão, mas não existia acordeonista no mercado. E aí aquela ânsia de tocar me fez tentar. Fui aprendendo sozinho no começo e depois eu comecei a estudar. Da necessidade virou paixão, né? Hoje em dia eu já não me vejo vivendo sem ela. E a origem do instrumento é europeia, né? Sim, assim, existiam instrumentos que foram ancestrais do acordeon, que já utilizavam o sopro, que é chinês, que é o sheng, que é um instrumento que é de sopro também e paletas. Não era um acordeon, isso é um pouco longe, mas já dava a ideia do que seria, do que os europeus iriam desenvolver. O instrumento que mais parece mesmo com o acordeon, que deu início, que nasceu o instrumento mesmo, foi um instrumento que foi desenvolvido por Cyrilo Demian, que era um austríaco, e era chamado acordeon porque ele conseguia apertar 4 notas que formavam um acorde, daí acordeon. O acordeon ele surgiu em vários países da Europa ao mesmo tempo, né? E ele serviu a estilos diferentes de música também, né? Então teve um francês que inventou um instrumento parecido. Teve também um alemão que inventou um instrumento parecido. Só que aí, se você pegar tecnicamente, surgiram acordeões diferentes. O acordeão da França, ele tem botões dos dois lados. Foi um movimento que foi acontecendo em vários pontos ao mesmo tempo até chegar nesse acordeão. Por exemplo, tem o do Borghetti,
que ele é menor, tem botões dos dois lados também. Tem o do Richard Galliano, que eles chamam de acordeão cromático, porque ele tem botões, e o acordeão piano, que é o que eu toco. O instrumento já nasceu versátil. Isso, já nasceu versátil já. E aqui no Brasil, ele chegou mais tarde, né? E cravou um terreno no Nordeste. Sim, sim. Ele chegou em 2 pontos, na verdade. Com a colonização holandesa, no Norte e Nordeste, e com a colonização italiana e alemã no Sul. Engraçado que o desenvolvimento deles foi diferente. E tiveram influências diferentes também, assim. O baião teve influência também da música europeia que acontecia na época, e no Sul teve a influência da música argentina, muito grande da música argentina. Então você vê que eles são diferentes, os polos, mas foram os 2 polos mais fortes, assim. No Nordeste, o forró surgiu por causa do acordeon, né? Eu digo o estilo, né? Foi um casamento perfeito. E quando eles se juntaram, hoje é difícil separar, você já não separa mais, porque o desenvolvimento do baião foi com o acordeon, e hoje o baião também presta, devolve-se um favor pro acordeão, assim, e leva ele em todos os lugares do mundo, assim. No Nordeste chama o acordeão de sanfona, mas é tudo a mesma coisa, Marcos? Sim, tecnicamente é tudo a mesma coisa. Porém, no Nordeste é sanfona, né, o termo técnico seria acordeão, mas no Sul é gaita. Então, assim, tem vários nomes, mas para o mesmo instrumento. Conceitos do jazz com pitadas de música regional. Hoje o Globo Horizonte apresenta o trabalho do grupo Jazz Cordeon, que encontrou em Dominguinhos, cantor, compositor e instrumentista nordestino, a sua principal inspiração.
Falando de influências do grupo, a principal é Dominguinhos? No Brasil e no mundo não é difícil encontrar um cara que falasse com tanto sentimento através desse instrumento. É difícil assim até falar, porque a gente acabou de perder ele. E, foi no ano passado. Inclusive eu e o PC fizemos uma música em homenagem a ele. E depois que ele me apresentou o acordeon, eu conheci outras influências. E aí foi seguindo, mas o Dominguinhos foi o início de tudo isso. Ele foi um grande compositor e um exímio instrumentista também, né? Além da simpatia, né? E a o humildade. Carisma, né? Ele era impressionante e o pessoal do forró, assim, que tinha até mais adoração por ele, a gente pensa que vai ser difícil até encontrar alguém que juntasse todos esses quesitos. A simpatia que ele tinha, a técnica, que tipo assim, é incrível, só que ao mesmo tempo que ele tinha uma técnica infinita, ele transformava isso com toda simplicidade em uma coisa que parecia pequena, só que ele tocava muitas pessoas. É uma coisa que é difícil juntar isso numa pessoa só. O jazz acordeon, na verdade, eu falo que é uma viagem ao mundo a bordo de um acordeon. A gente é como uma cozinha. O que dá a liga ali, o tempero é o jazz, mas os ingredientes são variados. A gente gosta de fazer valsa, que é a música europeia, a gente gosta de fazer o tango, que é a música argentina, que é forte assim, na nossa concepção também. E a gente junta isso tudo com o jazz, o baião, a valsa, o tango, e liga isso tudo com o jazz. Como é que é, Paulo, essa conversa dos outros instrumentos com o acordeon, no seu caso, a guitarra? A primeira vez que eu tive a oportunidade de tocar com o acordeonista foi nesse grupo. E essa questão que ele disse sobre a diversidade de estilos, ela é, para mim, nesse grupo é fundamental. Quando ele me chamou, ele falou, vamos fazer um grupo, nós vamos tocar música argentina, nós vamos tocar tango, nós vamos tocar isso, e eu pensei, pô, eu não conheço, eu não sei, e é exatamente por causa disso que eu quero. Porque não era o seu universo, não, né? Você não como era. guitarrista. É. E aí foi bom porque isso me incentivou a pesquisar mais e contribuir, né? Então o conhecimento que eu talvez já tivesse de outros estilos, com certeza eu tento expressar na música e aprendi muita coisa do contexto do acordeon de uma forma mais diferente do que eu estava acostumado, né? Tem hora então que fica meio rock, fica meio regional. Muitas vezes a gente não sabe bem para onde vai, né? Isso é o melhor. Isso com certeza é o melhor. A espontaneidade, um sugere uma ideia e a gente vai, a gente tá aí. Grandes músicos, instrumentistas se dedicaram ao acordeon, né? Dá para fazer uma lista aí, né, Marcos? Dá. Houve uma pessoa que divulgou o instrumento muito, assim. Vou começar pelos brasileiros, que são o Hermeto Pascoal, o Sivuca, o Dominguinhos. Hoje a gente tem o Toninho Ferragutti, assim, que é um músico que eu me espelho muito. Já tive a oportunidade de estar com ele, assim, e é um cara sensacional também. No Sul tem o Renato Borghetti. O Renato Borghetti, que é uma das referências assim, de Guarânia, da música de fronteira. Eu gosto muito de um francês chamado Richard Galliano, da forma que eu diria assim, sensível com que ele toca o ritmo, mostrando pra gente um pouco do jazz, mas muito da França, assim, do timbre. E teve um jazzista muito forte também que chamou Art Van Damme, era um virtuoso assim, muito grande do acordeon e tocava jazz. Acho que as principais referências assim, são essas.
O acordeão se tornou um instrumento muito popular no Brasil por causa do baião, do forró. Mas a sonoridade do instrumento vai muito além. Quem mostra pra gente é o grupo Jazz Cordeon. Vocês tocam o tango, que na verdade na Argentina é tocado com bandoneon, né? Sim, justamente. Aí a readaptação, aí eu tive que me adaptar, porque são instrumentos de paletas que são muito parecidos, de vozes, mas a execução é diferente. A forma com que o argentino toca o tango, ele passa aquilo para o instrumento de uma forma muito característica, muito particular deles. E é a música que eu tenho pesquisado até mais ultimamente, e eu tenho tentado isso, passar o sentimento que eles têm, o peso, tudo na Argentina leva a música a ser daquela forma. Ela não é assim, ela tem uma razão para ser daquela forma, pesada, dura. A paixão deles é muito forte na comida, na arquitetura, no clima, no futebol, principalmente. Então isso faz com que a música deles tenha uma característica única. E é isso que eu busco passar também quando eu estou tocando um tango. Pela força do forró, acordeon, sanfona, quer dizer, se tornou um instrumento muito popular, né? Muito, muito. No nosso país é um instrumento assim, hoje em dia é um dos países que mais divulga o instrumento. E por ter a característica de ter várias músicas diferentes no mesmo país, um país tão grande, então, por exemplo, tem uma pessoa que está curiosa fora e quer ouvir a sanfona, se ela ouvir no Nordeste a sanfona do Brasil, ela vai ouvir de um jeito, se ela vai ouvir no Sul, se ela ouvir em Goiás, vai ser outra, que tem relação com o Sul, mas ela já fica um pouco mais, a gente fala sertaneja, ou então do sertão mesmo. São vários polos, então isso deixa a música mais rica no Brasil, e o instrumento é muito popular. Foi mais popular na década de 30, 40 e 50, porque fazia parte das orquestras radiofônicas na época, as orquestras de época, e cresceu muito. E teve um acordeonista e professor que foi o Mário Mascarenhas, que fez nome fora, estudou na Europa, estudou nos Estados Unidos, que divulgou muito. É considerado nessa época como um piano de bolso, porque era a época dos saraus, da música muito presente na família, e para você levar um acordeão para tocar é fácil. Não é igual um piano que você tem que carregar. Então foi assim, uma expansão muito grande. Depois ele sumiu um pouco. Por causa da praticidade até, né, do violão. Do violão também. Substituído pelo violão, que ficou mais prático que o acordeon. E voltou agora com o forró, pé de serra e o sertanejo muito fortes, assim, trouxe ele à tona agora de novo. E o interessante do grupo é que vocês vão para uma linha instrumental, foge um pouco do popular, assim, que pode ser popular também, é claro, mas que ainda sofre uma certa resistência do grande público, né? Porque é o seguinte, nessa hora o instrumento canta, e é a hora que a gente deixa o acordeão falar.
Uma prova é o Festival do Acordeon, né? Que teve a 2ª edição nesse ano em Belo Horizonte. Tiveram italianos, franceses, brasileiros, todo mundo se prestando ao serviço do acordeon, mostrar esse instrumento, mas cada um tem um sotaque diferente. E a gente busca exatamente o menos popular do instrumento para exatamente tentar difundir isso e mostrar isso um pouco mais. Para quando elas ouvem uma música de um filme de gangster, por exemplo, eles conhecem aquela melodia. Quando eu toco aquilo com o instrumento, eles têm a visão assim, nossa, mas não é que no instrumento, no acordeon fica bonito tocar isso? E aí ajuda a quebrar a barreira mesmo, né? É a quebra da barreira. E sem a pessoa perceber, eu tô mostrando para ela que a música instrumental assim, pode ser tão popular quanto a cantada. Eu acredito até que o fato de não ter letra, às vezes, deixa em aberto, né, a interpretações, mais interpretações. Às vezes, a mesma música, uma pessoa está com um sentimento e entende de um jeito, e outra pessoa está com outro e entende de outro jeito. E às vezes a mesma pessoa ouve a mesma música em momentos diferentes e tem percepções diferentes, né? Porque é muito subjetivo. Meus parabéns pelo projeto de vocês. Obrigado. E obrigado pela entrevista. O Globo Horizonte está terminando, mas o programa já está todo disponível na internet para você poder assistir a quantas vezes quiser e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Aproveite muito bem o seu domingo e até a semana que vem.